Bom dia, sexta-feira, thank God it's Friday. O meu nome é Camilo Lourenço e esta é a cor do dinheiro do dia 18 de outubro do ano da graça de 2019. Bem, você não faz ideia do esforço que eu tive que fazer ontem à noite e hoje de manhã para comprimir a agenda de hoje, tal é a extensão de assuntos que nós temos para comentar. Na certeza, porém, de uma coisa, dois dos assuntos, o Brexit e a Catalunha, que eu andava a evitar há vários dias, mas que se tornou incontornável hoje, não só por causa da pressão, ou melhor, das sugestões de alguns espectadores, mas também pela pressão da atualidade, porque, como sabe, ontem nós tivemos a notícia de que há um segundo, terceiro, eu acho que é o quarto acordo que a Inglaterra tenta celebrar com a União Europeia para tentar sair de forma minimamente ordenada. E, portanto, era incontornável falarmos disso hoje. Mas já lá vamos. Por onde é que vamos começar? Como sempre, pelo período de ordem do dia, porque temos aqui algumas coisas para ver antes de irmos ao programa propriamente dito. E então é assim. Eu era para ter falado nisto ontem a propósito da saúde, mas depois escapou porque era muita coisa também. E não sei se você reparou, a nossa ministra Marta Quase Temido, eu não disse Termido, acho que alguém me veio dizer ontem que eu disse Termido, não é Termido, é Temido, Marta Quase Temido, ao fazer várias declarações sobre a saúde. É impressionante, você repara bem de cada vez que Marta Temido faz intervenções públicas. Ela tende a fugir para tudo quanto é generalidades. Evita descer ao pormenor e só quando é confrontada com problemas concretos, questões concretas, é que a nossa ministra decide ir ao pormenor. E então, ao comentar o problema dos hospitais, dos médicos, por aí adiante, saiu-se com uma nova generalidade, que é um enfermeiro para cada português. Bom, espera aí, perdão, não é assim, um enfermeiro. Isso seria um exagero. Isto era a piada que eu ia mandar. Transformei a piada na notícia. Um enfermeiro de família. Só me falta um dia ouvir dizer a ministra que é preciso um enfermeiro português. Bem, qual é o problema disto? Não há mal nenhum na política de saúde nós definirmos a ideia de que é preciso ter um enfermeiro de família. Aliás, eu acho que no sistema de saúde português nós pomos demasiada ênfase no médico e menos no enfermeiro. O anterior Ministro da Saúde costumava dizer que nos hospitais há uma série de funções que podem ser desempenhadas por enfermeiros que hoje em dia são desempenhadas por médicos. Eu estou inteiramente de acordo com isso. Portanto, a questão não é essa. A questão é pensar que um governo que andou a jurar em 2016 que ia resolver o problema dos médicos de família, e nós chegámos ao final da legislatura com 800 mil portugueses sem médico de família, agora parti para nova, que é, ponto, então temos aqui um próximo desafio, que é um enfermeiro por família. Oh, meus senhores, vá lá resolver, senhora ministra, o problema dos médicos primeiro. Não arranje mais lenha para se queimar a si e para queimar os... Que você se queima é um problema, não queima aos portugueses, os cidadãos. Primeiro resolva o problema dos médicos e depois meta outro problema em cima da mesa. E isto de estar a colocar vários objetivos, vários programas, várias ideias, isto é um erro, porque não se faz nada. Mas você acha que ela é estúpida? Não. A senhora ministra sabe perfeitamente que não cumpre os objetivos e, portanto, vai introduzindo estas questões como fé diver. Só não vê quem não quer. Segundo ponto. Eu ontem, no run-up da Cimeira Europeia, por causa desta questão do Brexit, quando se soube que havia acordo, quando Donald Tusk veio confirmar que já havia um esboço de acordo, António Costa veio dizer várias coisas. Duas delas muito acertadas. Uma delas muito acertada é, bom, isto já é o quarto acordo e, portanto, espera-se que desta vez a coisa fique resolvida. Mas depois disse outra que me arrepiou. Que foi, bom, eu espero que o Parlamento Britânico, o Parlamento Inglês aprove aquilo. Espera aí, não compete ao Primeiro-Ministro português mandar recados ao Parlamento Inglês, acho eu.
Uma coisa é António Costa falar interpares. Interpares é António Costa para Bojo, não é? Não é Bozo, como dizem os americanos. Ele é um bocado Bozo, é verdade, mas Bojo, Boris Johnson. Portanto, se ele quer mandar bocas, manda um pigmeu andar a mandar recados para o Parlamento Inglês. Pigmeu é democracia, obviamente, não é? Bom, sigamos para mim. Terceiro ponto. Os conflitos independentistas na Catalunha. Há uma série de espectadores que me pedem, também há, desde dia 9, salvo erro, quando começaram os conflitos, dia 9 não, mais recentemente, começaram os conflitos, para comentar o assunto. Há duas coisas que eu tenho para dizer sobre isto. Se de hoje para amanhã a Madeira e os Açores quiserem ser independentes, eu não me importo. Se quiserem fazer um referendo para serem independentes, eu não me importo. Mas há uma coisa que me importa, é fazerem referendos sem a Constituição em independência. Ora, eu recordo-me quando estudei Direito Constitucional, o professor Jorge Miranda dizia, atenção, é esse artigo que está aí na Constituição, o Estado português é unitário. Portanto, nem federal é unitário. Enquanto aquela norma estiver ali, nós não podemos ter referendos que consagrem a independência. Porque um dos espectadores dizia assim, mas nós não temos o crime de sedição no Código Penal português. Não, com estas palavras não, mas temos com outras. E, portanto, quem se armar a pedir independências e fazer atos eleitorais violando esses artigos da Constituição e outros que estão no Código Penal, está a incorrer em crime. Ora, este raciocínio para Portugal vale também para a Espanha. A mim não me incomoda. Mas isso é outra história. Agora, confundir quem viola normas penais e uma Constituição com preso político, santo Deus. E não me venham comparar a Catalunha com os Kosovos e os não sei das quantas que aconteceram para a Europa fora. Não tem uma coisa a ver com a outra, e se for preciso um dia explicamos aqui. Bem, então vamos lá ao assunto de hoje, já com quase 9 minutos percorridos. Então é assim, está a ver o caso do lítio, aquela história das suspeitas que estão a ser levantadas, algumas das quais pelo programa 6 às 9 da RTP, a minha solidariedade inteira vai para a Sandra Felgueiras, faites la liaison. Bom, hoje vai haver mais revelações. Bom, mas eu vou-lhe mostrar aquilo que hoje de manhã nós já conhecemos, ou melhor, já temos um elemento que eu desconhecia, que é este. 3 dias antes. Ouviu? 3 dias antes. João Galamba aprova a concessão a sociedade com um capital de 50 mil euros. O secretário de Estado dá luz verde a projeto que pode render 380 milhões. Bom, além daquelas ligações de pessoas que já foram do governo e outros da área socialista a este negócio, que já de si levanta as maiores dúvidas, temos este problema, que é, você já me ouviu dizer aqui várias vezes que o capital próprio é aquilo que permite a uma empresa desenvolver o seu negócio. Ok? Portanto, essa empresa depois até pode recorrer à banca ou outros tipos de empréstimos, o que quiser, capitais alheios, para se financiar. Mas o capital próprio é a coisa mais importante que uma empresa tem. Ora, neste caso concreto ainda nem sequer é próprio, é capital social, que é o capital de constituição daquela empresa. Diga-me uma coisa, você não acha que tem de haver uma equiparação entre o capital social, neste caso, ou o capital próprio, e o negócio que uma empresa desenvolve? Eu vou mais longe, para as pessoas que não estão familiarizadas com isto. Quanto mais o valor do negócio em que uma empresa está envolvida, ou venha a estar envolvida, maior tem de ser o capital social ou o capital próprio. Porquê? Para fazer face às responsabilidades que essa empresa vai assumir. É assim que isto funciona. Você não acha estranho que para um negócio que pode atingir várias centenas de milhões de euros, apareça uma empresa com 50 mil euros de capital social? Eu já sei o que é que os fofinhos desse lado vão estar a dizer, e os ingênuos, está bem, mas depois é preciso aumentar o capital. Mas depois você não sabe se aquela malta tem dinheiro para aumentar o capital ou não, percebe? E, portanto, é de bom tom, à partida, começar a perguntar assim, isto depois, primeira questão, pode não preencher
os requisitos necessários para fazer isto, esta atividade. Segunda questão, isto vai levantar suspeitas e vai levantar dúvidas em tudo quanto é o universo. Não é preciso ser empresário, pessoas com 2 dedos de testa que colocam esta questão. Mas porquê é que estão a aprovar uma empresa com 50 mil euros de capital social para um negócio desta dimensão? Bom, isto é mais um indício, é mais uma dúvida que se levanta face a este processo cada vez mais nebuloso, que é só mais um escândalo a confirmar-se a tudo que envolve negócios que metem amigos e que metem socialismo pelo meio. Bom, peraí, não me interprete mal, não quer dizer que na direita também não haja isto, mas está a ver, é a facilidade com que nós, socialismo em Portugal, lidamos com estas coisas e toleramos estas coisas. E sobre isso temos uma frase do Álvaro Santos Pereira, do Álvaro, no fim, para comentar. Bom, segundo ponto. Eu não sabia disto. Soube ontem que o Governo quer criar para aí uma nova disciplina de História para os alunos do 12º ano, das áreas, não sei o que, tecnológicas, como opção. Essa disciplina é uma disciplina anual de opção, criada pela Direção-Geral de não sei das quantas, da Educação, e quem explicou depois disto foi o João Costa, que é Secretário da Educação. Esta oferta de disciplina, diz o João Costa, ao público, que partiu do diálogo que temos mantido com as professores de História, deve ter escolhido um grupo específico de pessoas de História, marxistas-leninistas, mas suspeito eu, é uma resposta à necessidade de valorização do conhecimento histórico e do património enquanto alicerce da identidade da democracia. E visa desenvolver competências de reflexão crítica consistente e autónoma sobre a nossa contemporaneidade. Bom, eu estive a percorrer um bocadinho aquilo, a suspeita que eu tenho, aquilo é tudo, desculpem a expressão, o lixo que o Ministério da Educação tem desde 1976, que é programas marxistas a roçar o leninismo e a tentar fazer revisões da história portuguesa, que é uma coisa que sempre me irritou desde 76, percebe? Desde a escola secundária que isto me irrita. Eu pensava que em 2019 já tínhamos perdido este complexo, pelos vistos não. Nós queremos fazer à força a revisão da nossa história, cedendo à extrema-esquerda e à pancada aos malucos que defendem o marxismo. Bom, eu tenho um conselho para esta gentalha, eu tenho um conselho para esta gentalha. Querem fazer revisionismo recente? Vamos lá ele. Que tal meterem naqueles programas, olha, as FP25. Querem meter no FP25? Pronto. Ponham lá, que é para os alunos da contemporaneidade perceberem o que é que andaram a fazer neste país. Ok? Bom, mas quer mais exemplos? Eu dou-lhe mais exemplos. Olha, ponham aqui toda a marmelada que se passou durante o PREC. Chega ou querem mais? É que já agora, se é para falarmos de espírito crítico e desenvolver a democracia, metam estes episódios vergonhosos da nossa história recente, não é? Que a esquerda tenta branquear, desde o Partido Comunista Português até o Bloco de Esquerda, metam lá isto. É que vale a pena. Eu gostava de ver estes períodos da minha história discutidos, analisados e escrutínio, está a ver? Escrutínio. Esta gente merece ser escrutinada. Esta gente que andou a protagonizar momentos lamentáveis na nossa história recente, alguns deles mereciam estar na prisão. Mas eu gostava de ver essa história escrutinada. Já agora, porque estamos aqui a desenvolver espírito crítico dos estudantes face à nossa história contemporânea. Percebeu? Fetalizam. Bom, sigamos para mim. Vou deixar esta história onde é que o António Costa está a pensar a ceder à extrema-esquerda para aprovar orçamentos para a segunda-feira, que vai meter aqui muita conversa por meio. Bom, quinto ponto. 51% de abstenção nas eleições. Nós ficámos a saber que, com o apuramento dos dados da imigração e da Europa, afinal, a abstenção foi elevadíssima. E puxou a taxa de abstenção para 51%. Eu espero que malta esteja enganada que fez estas contas, porque é preocupante ver a evolução da abstenção desde o princípio do século até hoje. A gente estava a cantar de galo a pensar que a abstenção tinha sido de 45% ou não sei das quantas. Parece que foi bem superior. Does it ring a bell, politicians? Does it ring a bell? Ou vão meter a cabeça embaixo da areia e fazer de conta que não está a acontecer nada e andarem com generalidades sobre como é que se combate isto e daqui a uns dias ou uns anos ter uma surpresa? Does it ring a bell? Bom,
Se não ring a bell, you have a fucking problem. Bom, desculpa, excuse my French. Bom, sexto ponto. Os empresários portugueses não têm vergonha. Isto devia ser tema de um programa autónomo. Os empresários portugueses não têm vergonha. E não têm vergonha porquê? Porque cada vez que aparece um novo governo, os jornais de economia, entre os quais o meu, fazem um inquérito. O que é que vocês acham? Não sei quantos. E, normalmente é só generalidades. Nós esperamos isto, esperamos aquilo, não sei o quê. A última é, nós estamos muito otimistas, porque se promoveu o Pedro Cisa Vieira a Ministro de Estado, a número 2 do governo. Você sabe que eu gosto muito do Pedro Cisa Vieira, até por ter sido meu colega de turma na faculdade. Mas eu gosto mesmo dele. É um tipo sensato. É aquele tipo que sossega às empresas quando o António Costa andava a dizer disparates para ceder ao Bloco de Esquerda e ao PCP. Está a perceber? Portanto, eu gosto do Pedro Cisa Vieira. Mas espera aí. A política de um país muda porque muda o ministro? Isto é mesmo a português, está a ver? É mesmo a ingênuo. Um país muda quando há um consenso geral entre partidos, entre instituições, sobre para onde é que nós temos que ir. Foi isso que fez a Irlanda, foi isso que fez a Lituânia, a Estónia e aqueles países do leste que já nos ultrapassaram. É preciso um consenso amplo. Portugal não tem esse consenso. E não é apenas porque existem Bloco de Esquerda e PCP. Não existe consenso entre o PS, o PSD e o CDS e a direita sobre para onde é que nós temos que ir. Enquanto isso não existir, meus queridos amigos empresários, deixem-se de bullshit. Epá, o Pedro é um tipo sensato, mas o Pedro, uma andorinha não faz a primavera. Capixa? Vocês, empresários e gestores, deviam pensar nisto antes de abrir a boca para dizer disparates. E já agora, deviam estar a fazer este combate de vamos criar em Portugal um movimento que, de forma ampla, explique nós temos que fazer isto, nós temos que fazer aquilo. Uma pergunta só para os empresários. É o Pedro Cisa Vieira como número 2 do governo que vai resolver o problema dos atrasos da justiça? É o Pedro Cisa Vieira no governo, como número 2, que vai convencer o PS e os outros partidos a ter uma taxa de IRC baixa? É ele que vai conseguir convencer toda a malta que é preciso acabar aquelas autorizações todas quando se quer criar um negócio. Às vezes são 15 por negócio. É uma pessoa. Uma andorinha não faz a primavera. Ponto final. Bom, seguindo para mim. Caramba, já temos aqui... Já vamos com 19 minutos, acho que não vou conseguir fazer isto tudo. Bem, sétimo ponto. A Alemanha ontem baixou a previsão do crescimento económico para 2020 para 1%. Eu, se fosse do governo, estava a tremer das pernas, como dizia o Pedro Nuno Santos, o nosso querido Pedro Nuno Santos. Eu estaria a tremer das pernas. Porque se a Alemanha baixa o crescimento para 1%, isto vai ter um impacto significativo. Agora, junte isto àquela análise que nós fizemos ontem sobre o impacto desta conjuntura externa no nosso crescimento económico. E você tem pela frente um problema. Conselho para o nosso amigo Mário Centeno. Eu sei que se vai embora e depois vai-se marimbar para o que fica para aqui. Mas olha, talvez isto seja a razão pela qual Vossa Excelência devia pensar duas vezes antes de prometer aumentos salariais ou não sei quantos de carreira que valem 400 milhões de euros. Percebem? Porque este dinheiro vai fazer falta se as coisas se agravarem. O último ponto disto, dos pontos normais. Ontem alguém perguntou, não comenta nada no Montepio. Eu estou farto de comentar coisas do Montepio. Depois fui ver, não tinha percebido, não tinha visto a manchete. O público dizia ontem que a ASF, que é o regulador do setor, já terá concluído que António Tomás Correia, que é o presidente da Associação Mutualista, não pode continuar à frente da instituição. Bom, vamos aguardar que apareça essa decisão. Isto dizia o público ontem. A Cristina Ferreira costuma estar muito bem informada, é uma grande jornalista. Eu já comentei o que tinha a comentar sobre isto. Eu acho que quando se é erguido de certas coisas, não se deve continuar à frente de certas instituições. E acho que aqui passa-se o mesmo com a Associação Mutualista. Agora, aguardemos pela decisão da ESF e depois o respectivo processo em tribunal para perceber onde é que as coisas vão ficar. Porque uma coisa é nós emitirmos declarações de princípio. Outra coisa é irmos ao caso concreto. E, portanto, vale a pena perceber, esperar e perceber o que é que se vai passar com as decisões em concreto em relação a esta matéria, bem como outras. O último ponto da conversa mesmo de hoje, que é a frase da semana. Primeiro, Álvaro Santos Pereira, ontem, no Porto, num evento do ECO, que diz a impunidade em Portugal é uma vergonha. Eu não tenho dúvida nenhuma. Olhe só para o BPN, olhe só para o BES e veja como a malta está em casa em vez de estar presa. Isto diz tudo. Agora, a segunda frase de Álvaro Santos Pereira, que para mim é preocupante, é dizer assim: a prioridade do Parlamento deve ser o combate à corrupção. Eu estou espantado com isto. Meus senhores,
o problema da corrupção é um problema de leis? Não, as leis estão lá. Espera aí, o Parlamento é que se deve estar preocupado com a corrupção? Não. O Parlamento tem que estar preocupado com leis e com governação. E fiscalizar o governo, mais nada. O que eu não quero é o Parlamento metido em justiça. O Parlamento é fazer leis. Portanto, não vamos confundir as coisas. Se o Álvaro Santos Pereira quer falar, e tem razão no que diz, há um conceito que fica. O que tem que mudar é a justiça, os órgãos de investigação e muitos juízes. A propósito, já viu algumas decisões do juiz Ivo Rosa? Já? Suscitam melhores dúvidas, não é? Obrigado, Manuel Sousa, diz que são 2.400 pessoas em direto. Portanto, é aqui que tem que se pôr o ponto. É aqui que tem que se pôr o acento. Não é no Parlamento. Não vamos confundir as coisas, ok? Bom, chegamos ao final da conversa de hoje. A cor do dinheiro do dia 18 de outubro do ano da graça 2019. Eu quero agradecer às 2.400 pessoas que estão em direto o seu apoio ao canal e quero pedir aquilo que peço sempre. Colocarem um gosto e fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Já agora, quero dizer que no fim de semana não vou incomodar,